A paz do Senhor, queridos, seguindo firmes em nosso tempo devocional. E nós temos falado sobre a língua, sobre a boca, não é mesmo? E hoje não será diferente. Nós vamos ler um texto que está em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 11, o versículo também é o 11, diz assim: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Derribada. Olha, como nós já temos visto aqui, como nós podemos destruir coisas, aniquilar coisas com a nossa boca. Uma cidade, talvez aí, a cidade onde você mora, onde eu moro, o país onde moramos, o mundo em si. Fala que aqui nós podemos edificar ou derrubar. Na carta aos Hebreus, no versículo 3, o escritor diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O Paulo nos diz, não é? Em Efésios capítulo 4, que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que promova edificação naqueles que nos ouvem. Então, embora nós possamos aplicar esse texto em relação às cidades mesmo, a nações, né, a local geográfico, mas eu queria falar um pouquinho, que nós pensássemos um pouco aqui, como nós destruímos pessoas com palavras. Como nós derrubamos quando agimos como pessoas ímpias. O texto aqui ele faz uma distinção entre aquele que é justo, aquele que serve a Deus, e aquele que não serve ao Senhor. E ele diz que aqueles que servem a Deus, eles falam para promover edificação. Eles constroem vidas com suas palavras. Que papel fundamental, que papel importantíssimo Deus nos deu, amados. Edificarmos vidas. Pessoas que estão muitas vezes arrasadas, como terras desabitadas. Pessoas que estão assoladas em suas emoções. Pessoas que se sentem muito, mas muito deprimidas. Que esperam ouvir uma palavra que lhes traga esperança. Que lhes deem um motivo para continuar vivo. Tem pessoas que estão pensando neste momento que você ouve e assiste esta palavra. Tem pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, porque elas estão com uma terra devastada. Não há nada que lhes traga alegria, não há nada que lhes traga esperança. As suas emoções foram totalmente destruídas, talvez por outras pessoas, porque o texto diz que o ímpio, com palavras, derruba pessoas. E sabe aonde isso nos leva? Como nós às vezes somos insanos até mesmo ao orar. Muitas vezes nossas, aspas, orações são, na verdade, acusações que nós fazemos diante de Deus, de pessoas. Nós estamos colocando muito mais os defeitos, as falhas, as debilidades das pessoas do que pedindo a Deus que Ele restaure aquelas vidas. Ah, pastor, mas a minha intenção é falar com Deus para que Ele restaure. Querido, sim, mas de boa intenção o inferno está cheio. Muitas vezes o nosso papel é mais de acusadores do que de reconstrutores. O Senhor fala em Jeremias que nossos filhos seriam restauradores de brechas. Nós temos que restaurar vidas, que nós também somos. Nós temos que restaurar vidas. Com nossos lábios, falar às pessoas daquilo que lhes traga esperança. Ah, mas eu falo a verdade. Sim, mas, queridos, nem sempre é a hora. Nem sempre é a maneira. Às vezes, nós vamos aconselhar e ficamos falando para as pessoas aquilo que elas já sabem.
Elas já sabem que erraram. Elas já sabem que você, Deus, está triste com ela. Ela já sabe disso. Que ela entristeceu o pai, que ela entristeceu a mãe, que ela fez algo. Nós já sabemos. Quantas e quantas vezes nós erramos e sabíamos que estávamos errados. Por isso que o Paulo fala na carta dele aos Gálatas, o Paulo fala assim, irmãos, lá no capítulo 6, no versículo 1, o Paulo diz assim, irmãos, se algum homem for apanhado assim em algum erro, em alguma coisa que ele tenha feito, olha o que o Paulo diz, encaminhe, ou seja, trate esta pessoa com espírito de brandura, olhando por você mesmo, para que você não venha a ser apanhado na mesma falha, no mesmo problema. A grande questão é que nós muitas vezes nos esquecemos de quem éramos, do que fomos, do que fizemos. Deus não nos acusa, o Espírito Santo não nos acusa, Jesus não nos acusa. Deus nos mostra o erro muitas vezes, mas muitas vezes, antes dele mostrar o erro, ele sempre tem uma palavra. A Bíblia fala de um homem, querido, que era paralítico durante muito tempo da sua vida. E ele se encontrou com Jesus e Jesus o curou, falou, pega a tua cama, vai embora, vai para a tua casa. Aquele homem estava ali junto ao poço, lá em João fala isso, capítulo 5. Aquele homem estava junto ao poço e Jesus ficou ali, parou para falar com ele. E Jesus curou aquele homem, mas Jesus só veio falar para ele depois. Jesus vai dizer àquele homem, que estava junto ao tanque de Betesda, lá em João capítulo 5. No versículo 8, Jesus fala para ele, levanta, pega a tua cama e anda. E ele diz que aquele homem ficou são. Mas depois, no versículo 14, diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus fez primeiro aqui? Primeiro ele curou aquele homem e depois o corrigiu? Ou ele já veio imediatamente com a correção? Com a acusação, no caso, se fosse. Ele fez o bem, querido. Então nós temos que aprender isto. Provérbios. O ímpio com a boca derruba. O justo com a mesma boca edifica. Tiago fala assim, que da mesma fonte não pode sair água boa, água doce e água salgada. Ele diz assim, a gente não pode, com a mesma boca, amaldiçoar os homens e bendizer os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Que palavra boa para mim e para você hoje. Vamos parar de ser acusadores. Vamos deixar de ser, querido, aqueles que acusam pessoas, até mesmo em oração. Não, Senhor, é porque ele faz isso, é porque ele faz aquilo, é porque ele faz aquilo outro. E também para a própria pessoa. Sabe que é porque você está assim? É porque você faz isso, é porque você faz aquilo outro, é porque você faz aquelas coisas, é porque você fez aquele negócio lá atrás, é por causa disso, e a pessoa vai encolhendo, ao invés de arrumar ânimo, ela se abate e ela se sente totalmente assolada. Que Deus nos ajude. Vamos orar para que o Senhor nos faça edificadores e que nós venhamos a reconstruir pessoas que um dia foram derribadas com palavras. Vamos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser edificadores de vidas. Tua palavra diz que o justo edifica cidades, o ímpio a destrói com a boca. Tua palavra diz que pela bênção dos sinceros as cidades são edificadas. Senhor, ensina-nos, faz de nós edificadores, abençoadores de vida. Ajuda-nos nisso, porque nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido?
Então, olha, ao invés de ficarmos falando coisas que derrubem, vamos abençoar, porque pela bênção dos sinceros, a cidade é reedificada. Então, abençoe pessoas enquanto você estiver orando. Vai aconselhar alguém? Corrija, fale daquilo que está errado, mas sempre termine com uma palavra de bênção, abençoando aquela vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.